Show me the money. Bom, hoje a gente está gravando o Stock Pickers no mesmo dia que a gente vai publicar o episódio, então a gente não vai conseguir fazer aquela maravilhosa cabeça da nova temporada que a gente tem feito. Então, para quem é nostálgico aí, eu vou abrir o programa do jeito que a gente abria antigamente, né? Então, tá começando mais um episódio do maior, o melhor, o mais admirado podcast do mercado financeiro brasileiro, Henrique Stetter. Fala, Lucas Collazo, que grande honra começar o programa ouvindo o seu bolo. Tava com saudade? Me lembrou aquele vídeo do Luiz Carlos Jr., 1 hora de bolo de Luiz Carlos Jr. Esse daí! A gente vai preparar um seu, 1 hora de bolo do Cola. Tá, o Nando faz. Muito bem, muito bem. Bom, hoje o episódio vai ser muito interessante, já avisando para você aí da nossa querida audiência, nós vamos falar de Brasil, tá? Então o maior foco vai ser nele, a gente obviamente vai falar das outras geografias, mas a gente quer entrar a fundo aqui nos segredos dessa dinâmica do cenário brasileiro, digamos assim. Não só Brasil, mas a perspectiva de que é necessário alta de juros por aqui, independentemente do Fed cortar juros lá fora ou não. Isso me dá dor de barriga. E não é uma opinião consensual também, tá? É Sim. a exceção que tá pensando assim, mas com uma tese bem clara, então a gente trouxe aqui, porque nos chamou muito a atenção. Mas antes, a gente precisa falar aqui, né, do nosso convidado, para depois a gente dar o presente para ele, né? Porque não tem como dar o presente para uma pessoa que ninguém conhece. Que não foi apresentado. Fernando Geito está aqui com a gente hoje, economista-chefe da XP Asset. Seja muito bem-vindo. Vou fazer como a gente fazia antigamente. Quem é você no mercado em 30 segundos? Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas o pessoal vai ver o vídeo. Eu sou economista-chefe da XP Asset, sou economista. Então teve uma controvérsia que estavam reclamando sobre o prêmio de melhor economista do ano ter sido para um não economista. Então eu tenho que dar esse disclaimer hoje em dia, bobagem. Tenho 10, 15 anos de mercado já, comecei lá atrás na MCM em 2010, consultoria, passei pela Verde, fiquei 5 anos na Verde entre duas passagens, porque 2016 a 17 eu estava na equipe econômica do ministro Meirelles, no governo Temer, na Secretaria de Política Econômica. Desde 2020 estou na XP Asset. Perfeito, tá aí, muito bem. Agora você pode dar o presente. Vou até pegar aqui, porque a gente vai falar do nosso parceiro que está conosco nessa temporada, o Shop Together, que é uma curadoria de marcas premium, mais de 450 marcas, para você encontrar tudo que você precisa lá, para presentear, para usar, para se vestir melhor. São as melhores marcas do mercado, com uma curadoria que é excelente. Click to Shop, agora nós temos também lá o segredo é o seguinte, você está no hub do Shop Together, 450 marcas, você quer comprar e receber no mesmo dia, agora você dá um clique, pum, já está feita a compra. Que isso? É sério? Tá cada dia mais fácil. Tá aí, ó, mais facilidade para vocês. E se pedir em São Paulo, pode chegar até no mesmo dia para você. Nas demais regiões chega super rápido também. E o presente que a gente está entregando é aquele lá? Algodão Pima? É, algodão Pima. Perfeito, a linha Two Essential do Shop Together, que é a linha de básico premium deles, que utiliza aí a melhor matéria-prima disponível no mercado, o algodão Pima, que tem uma troca de calor melhor com o ambiente. Eu não sei se você sabia disso. Claro. Além de ser confortável, também é super útil para o dia a dia, né? O que confortável, eu acredito, seja até uma característica que se encaixa, né? Exato. Mas é mais do que isso, algodão Pima, meu Se amigo. o Stock Pickers um dia parar de dar certo, Shop Together contrata a gente pro comercial, que o que a gente tá vendendo, isso aqui é brincadeira. É brincadeira, isso aí. E tem o descontinho também, né? Tem. Stock Pickers 15? 15% de desconto para você, essa molezinha, para você fazer a sua primeira compra. Valeu, Shop Together. Muito bem. Vamos ao que interessa? Vamos começar pelo começo. Ótimo. Eu tenho uma pergunta para você, gente, que é o seguinte. Eu tava lá assistindo a última live da XP Asset, aliás, recomendo que vocês assistam. O time da XP Asset se mobiliza para trazer as principais visões, teses, leitura de cenário, e o Genta participa falando do cenário macro. E o que eu mais gosto do Genta, de ouvir o Genta, ler coisas que o Genta escreve, é que ele é bem claro, objetivo, e ele tem teses, sabe? Não é aquela coisa que fica na muretinha. Pode te agradar ou não, mas a tese tá com ele. Ele tem a tese, entendeu? E ele tem uns 2 meses já, gente, que essa tese tá. Então tem uns 2 meses que ele tem uma tese que é meio contrassensual, que é o seguinte: ele acha que a gente deveria ter alta de juros na próxima reunião. Então eu vou começar de uma maneira muito clara. Gente, a gente vai ter alta de juros na próxima reunião do Copom?
Vai. Então, acho que os sinais estão claros. O diretor Gabriel Galípolo, que está, não sei se está todo mundo vendo, mas ele está aqui no painel. E acho que ele deu início, depois da ata, a uma série de pronunciamentos de diretores do Banco Central, colocou ali todas as condições necessárias para a alta, falou que na visão dele, Gabriel Galípolo, o balanço de risco é assimétrico, e acho que uma coisa interessante que ele fez foi dissociar um pouco a taxa de câmbio da decisão de política monetária aqui. Então, por que, na minha visão, o Banco Central tem que subir o juro? Basicamente porque a gente tem uma economia superaquecida. Então, se por um bom tempo, do Covid em diante, a gente estava caminhando junto com as demais economias, Estados Unidos, América Latina, Europa, podemos dizer que somos um dos poucos países em que a inflação parou de melhorar e está subindo. A nossa economia está acelerando, então mesmo com o evento do Rio Grande do Sul, o PIB deve crescer em torno de 3% de novo, então o nosso número é 2,7%, mas enfim, 2,73%, alguma coisa por aí. E o mercado de trabalho muito forte. Então a gente olha a massa salarial crescendo muito acima do PIB, a gente está num momento de produtividade desacelerando, em algumas métricas produtividade negativa, com o salário real disparando. Então, assim, é um caso livre-texto para alta de juro. Eu não acho que a necessidade de alta decorre de ganho de credibilidade. Eu acho que por vários fatores, a gente pode passar por eles aqui, o Banco Central tem sim falta de credibilidade. Eu acho que por ações do passado e assim, olhando para o que está no preço, olhando para o que está no Focus, os agentes não acreditam que o Banco Central vai fazer o que é necessário. Mas além desse problema de credibilidade, eu não acho que a economia está superaquecida por um problema de credibilidade do Banco Central, mas sim por um desalinhamento da taxa de juros em relação a várias outras questões que atingem nossa economia. Então acho que tem que começar agora. O ideal seria começar com 50 pontos, dado que não me parece um ciclo curto, um mini ciclo só para credibilidade, mas fica essa dúvida se o Banco Central começa com 50 ou 25 para se criar esse consenso. Acho que vai ser uma decisão consensual. O que aconteceu em maio foi muito ruim, então só lembrando para todo mundo que está assistindo, em maio o Banco Central cortou a taxa de juros em 25 pontos. Os 4 diretores indicados pelo Lula votaram por um corte de 50, os 5 diretores indicados pelo Bolsonaro votaram por um corte de 25. O que a gente observou depois disso foi um baita aperto de condições financeiras e um resultado que desagradou a todos. Então aqueles que queriam estimular um pouco mais com 50 viram um aperto de condições financeiras, aqueles que queriam desacelerar para reancorar expectativas viram uma desancoragem ainda maior das expectativas de inflação. Então acho que a partir de agora, muito provavelmente, as decisões vão ser todas consensuais. Eu acho que o Banco Central está sendo muito feliz o Roberto Campos em deixar o Galípolo, muito provavelmente o Galípolo vai ser o próximo presidente do Banco Central, e ele que está assumindo todo o protagonismo. Eu acho que isso vai ser importante para ele também. Então a minha principal dúvida é se começa com 25 ou 50, mas assim, para mim é um não evento, o Banco Central não subiu o juro na próxima reunião. Agora, tinha muita gente, enfim, eu acho essa tese super curiosa, eu já saí perguntando pra galera o que a galera acha do mercado, né? E a turma me trouxe muito esse feedback de, olha só, eu acho que não vai subir porque o Fed vai cortar os juros e aí aqui a taxa de juros basal da economia vai ficar mais restritiva só por conta desse movimento, né, lá. Pelo que a gente estava conversando antes, você não concorda com isso, até... Você falou um pouco sobre como caminha a política monetária brasileira comparado com a americana, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porra, essa é uma questão muito boa, Colasso. Então, de um lado, historicamente, essas políticas monetárias não andam juntas. Então, se a gente olha a correlação entre Fed e Copom, onde estão a Fed Fund Rate e a Selic, é muito baixa, em alguns períodos negativos. Então, tudo bem que o Brasil tem muito mais ciclo de juros do que os Estados Unidos, né? Então, a gente tem aqui 24, 25 anos de meta de inflação. Nesse período, os Estados Unidos ficaram um bom tempo com o juro parado em zero, seja depois da crise financeira mundial ou também depois do Covid. E aqui a gente com um monte de ciclo, mas vale lembrar, para dar um exemplo, em 2008, o Fed já estava cortando juro por conta da crise subprime e o Brasil, assim como boa parte das economias emergentes, estava subindo juro. A gente estava cortando juro ao longo do governo, pegando um período ali de governo Temer e governo Bolsonaro de corte de juro, com o Fed subindo juro, para citar 2 casos. Então, assim, os bancos centrais eles estiveram sincronizados ali em ciclo mesmo só durante a Covid, que o banco, daí todo mundo derrubou o juro junto. E o Brasil, mesmo assim, o Banco Central aqui começou a cortar, subiu antes e cortou antes também. Então, assim,
não tem essa sincronia, não seria uma aberração histórica, muito pelo contrário. Tem uma série de casos em que eles estão na direção contrária. Sempre se pode argumentar sobre o dólar. Mas o que acontece com o dólar? Eu acho que se o Fed cortar muito além do que está na curva, também tem que ver o que já está precificado, né? Então, a gente está falando aqui, o mercado está precificando 220 pontos de corte nos Estados Unidos até o final do ano, e alguma coisa como 100 e poucos pontos de alta aqui no Brasil. Então, a taxa de câmbio já leva em conta essas duas precificações. Mesmo que a gente fique no overnight, eu acho que o câmbio é secundário pelo seguinte: para mim, o Brasil não tem um problema de inflação de curto prazo. A taxa de câmbio pode afetar a inflação de curto prazo. Quando a gente olha para as expectativas, quando a gente olha para onde está a inflação no horizonte relevante do Banco Central, que nesse momento é o primeiro trimestre de 2026, isso aí está desancorado, e não é para ser o câmbio que vai resolver. Para mim, o problema do Brasil, e acho que esse é o problema, não um problema, né, mas o desequilíbrio macro do Brasil, para o melhor colocar, é uma economia superaquecida num processo que começa na eleição de 2022, com um aumento muito grande do gasto público. Isso é intensificado com a PEC da transição, depois da vitória do Lula, do presidente Lula. O arcabouço fiscal, de certa forma, perpetua esse aumento de gasto e garante um crescimento aí de 2,5% ao ano, entre 0,6% e 2,5%, mas deve ficar uma média de 2,5% nos próximos 4 anos, num período em que a gente teve afrouxamento de condições financeiras e 300 pontos de corte de Selic. Então você teve um baita estímulo fiscal e um baita afrouxamento monetário, e a gente chega no equilíbrio que está hoje. Então, eu acho que a gente precisa reequilibrar a economia. Como não me parece que o fiscal vai ser reequilibrado, a gente pode falar um pouco do porquê que o fiscal foi melhor esse ano do que eu esperava, do que o mercado esperava. O porquê que esse fiscal foi melhor, mas o ponto é, o Banco Central tem que mexer no churo para reequilibrar. Por um tempo, esse mercado de trabalho melhorando, apertando, não bateu na inflação, agora está ficando muito gritante. Então, quando a gente olha de novo, a massa salarial crescendo nos últimos 12 meses quase 10%. O salário real crescendo 6% acima da inflação, mas quando a gente pega só o último trimestre, ele cresceu 8% anualizado acima da inflação. Não tem margem de lucro que comporte isso. Então, a gente vê um ambiente muito propício para repasse e inflação de serviço. Isso não aconteceu até o momento na magnitude que se esperava, mas os sinais são inequívocos que a inflação deve ficar pressionada no Brasil. E um outro ponto interessante, você estava comentando sobre a comunicação do Banco Central. A gente teve esse 5-4, que foi muito ruim, a comunicação foi confusa, enfim, a gente... Foi ruim para todo mundo. Exato, foi ruim para todos os lados, né? E aí depois a gente viu essa convergência que você mesmo comentou. Uma coisa que fica, né, com o Galípolo assumindo esse protagonismo é que ele é indicado desse governo, né? Então talvez, eu não sei, até pela sua experiência em equipe econômica, de fato, ele ser o porta-voz vai ajudar a articular eventualmente essa alta de juros? Sem dúvida. Então eu acho que, primeiro, foi um trabalho de convencimento por parte dele de que era necessária a alta de juros. Não acredito que, até por ter sido secretário executivo da Fazenda, ter um trânsito muito bom, tanto no Palácio do Planalto, com o Congresso Nacional e com o Ministério da Fazenda, acredito que ele tenha explicado a situação. Então, acho que ninguém no governo, seja Palácio do Planalto, seja Ministério da Fazenda, deve achar que o Gabriel Galípolo está patrocinando um ciclo de alta de juros sem ser necessário. Então, acho que ele conseguiu fazer muito bem essa comunicação. É um trabalho que ele já fez muito... no Ministério da Fazenda ele já foi muito bem nessa função do diálogo. E ele está fazendo também no Banco Central. Então a gente sai de um Copom de 2 lados para um Copom sem lado. Então acredito que essa é a visão institucional do Copom. A gente já viu declarações do presidente Lula tirando um pouco o peso da Selic, falando, olha, eu sei o quão preocupante é a inflação, o quanto isso machucou a minha infância, o quanto isso afeta o povo. Ele já falou algumas vezes que ele já perdeu a eleição por causa do sucesso do Plano Real, e agora parou de falar de Selic e falou, olha, às vezes a Selic é uma disputa que eu tenho há muitos anos, mas o que interessa é o dinheiro circular. Então acho que, de certa forma, está claro ali que não é começar a subir juro agora que vai tirar o favoritismo do Gabriel Galípolo como indicado para a presidência do Banco Central. Uma vez indicado, ele vai ser sabatinado e a aprovação deve ser muito fácil. Então acho que ele teve esse papel.
o preço dos ativos já mostra. Então a gente teve uma redução, uma compressão aí de prêmio, especialmente nos prazos mais longos. Tinha essa questão, o Lula não vai deixar, um Banco Central do Lula não vai poder subir juro. E eu acho que isso mudou drasticamente, a gente vê isso tanto no juro longo como na dinâmica do câmbio recentemente. Queria puxar um pouco essa parte, essa comparação do cenário fiscal com a política monetária, que eu acho que é um pouco do que a gente está falando aqui, mas explorar um pouco mais um detalhe a respeito disso, gente, porque, assim, se a gente voltar um pouco no tempo, a gente percebe que o país surpreendeu no crescimento para cima nos últimos, esse provavelmente vai ser o terceiro ano em sequência, né? E ali atrás a gente falava muito que era o agro que estava puxando essa melhora. Esse ano parece que a história começa a ficar um pouco diferente. E você disse que muito desse resultado que a gente está vendo agora é porque, de fato, o governo abriu o bolso em várias oportunidades nos anos anteriores, né? Então, pegando uma atualização desse discurso passado, que o agro era quem puxava a economia no Brasil, como que está o cenário atual? O que justifica no detalhe entre setores uma performance acima, mais uma vez, do que era imaginado lá no começo do ano, em termos de crescimento? E o quanto isso, naturalmente, impacta a questão da política monetária depois na tomada de decisão, né? Sim. Eu acho que as coisas acabam, naturalmente, se conectando. Não, tudo se conecta, perfeito. Eu acho que esse vai ser o 5º ano, na verdade, que a gente subestimou o crescimento no Brasil. Agora, os primeiros 2, então, se você pegar 2021 e 2022, você teve uma subestimação global. 2020 também acabou caindo menos do que se antecipava, então você pode... mas ali teve uma questão de pandemia, né? Então, em 2020, eu mesmo cheguei a ter cenário de queda de PIB de 8%. Por quê? Teve a Covid, fechou tudo, a gente não sabia qual ia ser a velocidade de reabertura, tinha aquela questão de imunidade de rebanho, se saísse na rua, enfim, era uma incerteza muito grande, e depois teve a questão da vacinação. A gente até pegou bem aqui a vacinação, mas não se sabia quando ia sair a vacina. Depois teve uma discussão, vai ter vacina para todo mundo ou não, mas não sabia quanto tempo ia demorar para ter uma vacina. Então, acho que esses anos de subestimação por errar a dinâmica da pandemia, eu acho fair. Eu acho que quando a gente chega para 2023 em diante, 2022, se ainda tem a questão aí da eleição e o impulso fiscal, e 2023... aí eu acho que foi um erro dos economistas mais pesado, assim. Por quê? Você colocou... muito se falava do agro. O agro surpreendeu no ano passado? Sim, o agro surpreendeu no ano passado. Mas para pegar o número, poderia pegar o nosso, poderia pegar o Focus ou pegar o número do Banco Central. O Banco Central, na virada de 22 para 23, se eu não me engano, ele tinha 0,5% de crescimento do consumo das famílias. Cresceu 3%. Um cara que é 60% do PIB. Então, por óbvio, o grande erro de todos foi a dinâmica do consumo das famílias em 2023. Mesmo a questão do agro, no primeiro trimestre do ano passado, nas nossas contas, o IBGE só vai divulgar a abertura do PIB e nem vai sair o trimestral. Mas nas nossas contas, quase 1%... caminhões, a gente teve um negócio muito específico de caminhões ano passado. Teve uma mudança de motorização, então como por uma questão um novo padrão de motor ia sair mais caro, muita gente antecipou a compra de caminhões para 2022. O emplacamento de caminhões ano passado caiu 40%. O caminhão é mais ou menos 1% do PIB. Então isso aí sozinho tirou 0,4% do PIB e foi concentrado no primeiro trimestre. O primeiro trimestre do ano passado, que foi aquela surpresa do agro, deu uma porrada para baixo caminhões, deu uma porrada para cima o agro, os efeitos deles quase que se cancelam e o consumo das famílias foi muito forte. Então, parte da surpresa do consumo das famílias ano passado não é só transferência de renda. Parte é o próprio agro. Você teve uma super safra, você teve uma queda do preço de alimentos, então você tem aí a renda real das famílias cresce, tem mais disponibilidade para comprar tudo. Então, eu não acho que o consumo operou no vácuo e o agro é só pegar o peso do agro no PIB vezes o quanto ele cresceu acima. Mas o grande destaque não foi esse. Eu acho que o quanto se deu a tese de não, olha, foi tudo agro, fez com que a gente entrasse num diagnóstico errado que nos leva onde a gente está hoje. Então, para mim, a surpresa do ano passado já foi o consumo das famílias, não foi o agro. Mas enquanto ficou esse dia o agro, a gente deu início a um ciclo de juro de 300 pontos ali, então, né? Então, a gente chegou nesse 10,5 agora,
teve uma mudança muito forte de expectativa de inflação, é verdade. Acho que em algum momento chegou-se a ter IPCA do ano passado 6,5% com 7%, e lá entre março e maio o mercado revisou para baixo 300 pontos a projeção de inflação. Mas basicamente alimentos, ciclo da carne e também aí, enfim, toda a safra que a gente teve. Eu acho que, então, assim, só para fechar aqui, eu acho que no ano passado já não foi o agro. Eu acho que no ano passado já foi essa questão das transferências de rendas potencializadas pela Selic. Eu acho que a gente chega na mesma situação esse ano. Então a gente está numa Selic real, um juro médio real mais baixo esse ano do que ano passado, com o gasto público crescendo mais ou menos na mesma magnitude. Então teve aí a questão dos 90 bi de precatórios pagos no final do ano passado também. Então acho que o nosso problema é a demanda turbinada. A questão do agro foi uma oferta, foi um choque positivo de oferta. Atividade para cima e inflação para baixo. Acho que isso ficou para trás. Então acho que agora a gente está só com atividade para cima e inflação para cima. E a partir daí, como que a gente deve projetar não só o momento atual, mas o que esperar adiante? O cenário vai continuar sendo esse, um cenário em que juros acima de duplos dígitos serão o novo normal? Não que, né, falando de Brasil, isso seja muito diferente, mas tinha muito aquele debate até pouco tempo atrás, né, de qual era o juro neutro e tal. E a verdade é que a gente está vendo agora talvez um cenário em que flertou com algumas projeções abaixo do duplo dígito, mas que foi por muito pouco tempo, né? Já bateu 10 alguma coisa, projeção de 200 bips para cima. Essa é a nova realidade, pensando que ainda tem mais 2 anos de governo do PT, governo Lula, que naturalmente a gente imagina que os gastos devem continuar num nível que não seja o que a maioria dos economistas entenderia como eficiente ou algo do tipo. Qual que é a sua análise pensando adiante dessa maneira? Eu acho que é uma boa pergunta, assim. Porra, eu lembro quando eu estava no Ministério da Fazenda, a gente brincando da Selic, tinha um projeto, tinha uma lei lá que a gente estava vendo na época. Falar, não, mas não precisa ver isso, que a Selic nunca mais vai para o double digits, né? Então não vamos nem gastar nosso tempo discutindo isso. Eu acho que a gente vai ter um mundo de juros mais altos. Então tem essa discussão do juro neutro nos Estados Unidos, mas o próprio fiscal americano, todo fiscal feito mundo afora pós-pandemia, Roberto Campos tem batido muito nessa tecla, né? Poxa, a rolagem aí de dívida americana dos países desenvolvidos num ambiente de juro mais alto, isso aí vai tirar um pouco o espaço dos países emergentes no mercado de títulos, isso deve puxar o juro aqui para cima, então acho que tem esse lado, o juro global subiu, mas o nosso fiscal mudou muito, né? Então a gente tinha um regime, um teto de gasto, onde a despesa real não crescia, era IPCA mais 0. Falar, o teto foi quebrado inúmeras vezes, não é verdade, entendeu? Assim, durante a pandemia, foi mesmo, mas não era o caminho. Aí em 2022, sim, aí em 2022 com as eleições, com a aproximação, aí se rasga teto de gasto, lei de responsabilidade fiscal, e de lá para cá, e mesmo com a PEC dos precatórios, você já vê que o mercado já mudou o nível de juro no Brasil. Foi bem antes da eleição do Lula, já começa esse processo. Agora a gente tem um regime que o gasto público cresceu 6% acima da inflação nos últimos 2 anos. Né? Não acho que essa vá ser a norma, ou não deveria, né? Então acho que com o arcabouço isso aí deve começar a crescer alguma coisa em torno de 2,5%. Mas ainda assim é um cenário muito diferente, com uma lei de salário mínimo completamente diferente. Então, antes o salário mínimo crescia só a inflação. Essa valorização do salário mínimo, o salário mínimo é um custo, né? Então, a gente pode pensar do lado da demanda é a renda do trabalhador, mas para a empresa é um custo. Pressiona a base de custo da empresa e pressiona a demanda também. Então, tem uma transferência pública que vem de salário mínimo. Então, a discussão da sustentabilidade desse arcabouço decorre que a despesa obrigatória vai crescer. A gente está vendo o que está acontecendo com Previdência. Assim, tá todo mundo chocado aí com a dinâmica do gasto. Tem uma parte que é fraude, tem uma parte que é demografia e tem uma parte que é o salário mínimo. Então, eu acho que sim, a gente veio para um período de juros mais altos. Vai ser um mundo de 2 dígitos de juro? Eu não sei dizer, Henrique. Assim, então, o que eu posso dizer é que para o ano que vem, com certeza vai. Tá? Então, a gente estava... O Temer passa o bastão para o Bolsonaro com a Selic, salvo engano, em 6,5%. O Roberto Campos espera e começa a cortar. Você tinha ali uma deflação global de alimentos, você tinha uma série, a economia brasileira não estava crescendo. Ele corta até 4,25% antes da pandemia e vai para 2%.
Mas a gente estava num mundo ali de juros no Brasil, alguma coisa entre 4 e 7. Não acho que essa vai ser a nossa realidade pelos próximos anos. Com certeza, salvo alguma depressão global, não é uma recessão nos Estados Unidos. Se a gente tiver um ataque cardíaco no sistema financeiro global que nem em 2008, se a gente tiver alguma coisa como uma pandemia, aí a gente pode levar o juro ano que vem para single digit. Salvo isso, eu acho que a gente precisa de pelo menos 200 pontos de alta de juro assim, para fazer o mínimo em termos de reorganizar um pouco a casa. Enquanto a gente não tiver um ajuste permanente do fiscal, e aí acho que, de novo, vamos falar do fiscal, mas o que foi feito esse ano não ajudou na tarefa do juro. Eu acho que ajudou um pouco assim, o fiscal não vai explodir, o Lula vai deixar contingenciar, o governo vai ter a permissão, a Fazenda vai ter a permissão para contingenciar, segurar alguma despesa, isso diminui o prêmio de risco. Mas em termos de pressão em demanda agregada, o impacto está dado. Não vejo grande reversão da dinâmica de gastos ao longo do tempo, então a gente vai ter que sim operar. A gente volta para o pré-teto de gasto de 2016, em que é um regime de inflação mais alta, juro mais alto, e a resultante no crescimento incerto. Então, os economistas, assim, eu me incluo, têm muita dificuldade em projetar o impacto macro de um aumento do gasto permanente, que foi o que aconteceu. Eu acho que se durasse só um ano, ninguém ia fazer, né? Então, se historicamente os políticos gostam de gastar, é porque você colhe por mais tempo. Com mais tempo, é sempre difícil antecipar. Mas a consequência no juro, para mim, é inequívoca. A gente vai ter um juro mais alto no Brasil por conta do novo patamar de gasto. Aquele modelo econômico que você pisa no acelerador no fiscal e pisa no freio na política monetária, né? Exato. E eu queria abordar esse tema do fiscal com você, porque é engraçado, né? O Brasil deixou meio que de... O Brasil era o pior aluno da sala quando o assunto era fiscal. E aí deixou de ser esse pior aluno da sala quando o assunto é fiscal, porque os Estados Unidos ficou muito pior. Aí a nota da sala toda caiu, e aí não foi que a os do Estados Brasil Unidos é o melhorou. nerd da sala, né? Então aí, o nerd foi mal na prova, foi pior do que eu, então eu tô bem, né? Ficou meio que esse mood na galera, né? E a gente até então não tinha no discurso preocupação com controle de gastos, até, enfim, falando de fiscal. E a gente viu o governo, enfim, até por conta dos preços do mercado, a gente viu o dólar esticando demais, isso preocupa, incomoda, e aí o governo adicionou isso no discurso. Mas a sensação de muita gente foi como se o Haddad trouxesse um menu de opções, um cardápio de opções de fiscal, e o Lula escolheu só ficar no couvert. Eu quero só o couvert, o resto eu não quero mais nada, né? Eu queria saber a sua opinião sobre esse ponto, assim, como tá o comprometimento do governo, o que você está vendo de ações do governo para controle fiscal e como é que você enxerga essa trajetória à frente, se isso te preocupa? Preocupa. Eu acho que o fiscal deste ano, o resultado primário deste ano, ele vai ser bem melhor do que eu achava, tá? Então, em algum momento, eu cheguei a ter um cenário em que a meta de primário ia ser revisada 2 vezes no ano. Agora eu não sei nem se ela vai ser revisada. Provavelmente vai ser revisada uma vez, mas o que mudou, basicamente, né? Então, por que eu era cético? O governo apresentou um conjunto de medidas ali que totalizavam 168 bilhões de reais de arrecadação para esse ano. Se você considerar concessões de ferrovias, 200 bilhões de reais a gente está falando. E eu, como a maioria dos meus colegas, nós éramos muito céticos que o governo ia ter sucesso nessas medidas. E no final a gente estava certo quanto a isso. Então, se você pegar a arrecadação do CARF, o quanto o governo estimava lá de mudança no CARF, transação tributária com Receita Federal, PGFN, se chegava em 100 bilhões de reais, esses 100 bilhões de reais, talvez eles fechem o ano em, 15 bi. Então você vai ter uma frustração de 85 bilhões de reais com isso. Por que isso acontece? Basicamente porque não teve impacto no CARF específico. Por que a gente achava lá atrás que não ia arrecadar? Porque mesmo que o governo tivesse sucesso em fazer, primeiro, que o CARF julgasse mais, segundo, que os contribuintes tivessem incentivo a fechar acordos com a Fazenda, isso tudo tem um prazo mínimo. Então, para a gente era impossível chegar nos números do governo tão somente olhando qual é o cronograma da lei aprovada.
E depois que se fecha o acordo, o contribuinte ainda tem 12 meses para parcelar. Então a gente sabia que isso aí não ia entrar, a gente sabia que poderia entrar uma parte de Petrobras e foi o que entrou. Então, eu acho que a estratégia da Fazenda, a Fazenda entrou num jogo muito duro para eles, e eu acho que eles foram bem dentro da estratégia. Como eu vejo a estratégia do Ministério da Fazenda aqui, e com quem já esteve lá, então é um grande reducionismo que eu vou passar aqui. A vida lá é muito dura, tá? Cada dia lá é um episódio do Jack Bauer, lá dos 24 horas ali. Então, eu falo assim, o trabalho deles é muito duro ali. É praticamente segurar na boca do caixa contra todo um governo e o Congresso. Mas eu acho que eles foram ganhando tempo. Então falaram assim, olha, vamos, mesmo sabendo que estamos sendo excessivamente otimistas nas nossas estimativas de receita, vamos ver o que acontece lá na frente. E o que acontece é que o país cresceu mais, e o grosso da revisão, mas isso aqui eu não tenho o menor problema em falar assim, a gente era uma das casas mais otimistas com a atividade esse ano. A gente virou o ano, tinha um cenário de 2%, logo mudou para 2,5%, veio o Rio Grande do Sul, fomos para 2,1%, agora estamos em 2,7%. Mas ainda assim a atividade está crescendo muito mais. Quando você pega o próprio governo nos relatórios bimestrais de receita e despesa, ele quebra a revisão a cada bimestre, ele fala, olha, estou projetando tanto de receita para o ano. Ele mostra, a minha projeção mudou porque mudou a minha projeção de PIB, mudou a minha projeção de inflação ou mudou a legislação. A legislação tem sido o menor dos impactos até agora. Então, o que acontece? A gente teve um estímulo fiscal muito grande, um estímulo monetário muito grande, a gente está crescendo por causa disso e isso está gerando arrecadação. Quando esse jogo virar, é o que a gente chama de superávit primário estrutural. Os economistas chamam de estrutural. Você tenta tirar um pouco o ciclo. Quando você está crescendo mais, a sua arrecadação vai crescer mais, não porque você está apertando, você não está subindo a alíquota de imposto. A economia cresce mais, para uma mesma alíquota se arrecada mais. Quando isso virar, a situação vai piorar. Então, se a gente for pegar o que o governo de fato aumentou de alíquota de imposto, teve a do PiscoFins, dos combustíveis, lá atrás, já estava meio que na conta de todo mundo, mas enfim, o PT segurou um pouco, o Haddad foi firme e conseguiu colocar. E teve algumas medidas de gasto tributário que o impacto ainda não está claro, o quanto que se arrecadou a mais. No mais, a gente teve o quê? A gente teve essa questão um pouquinho de transação tributária, a gente teve uma lei, uma MP no apagar das luzes do ano passado, que era para endereçar o PERSE, a desoneração da folha e a compensação tributária. A compensação tributária basicamente é o seguinte, se você pagou mais imposto do que devia, você pode usar isso para pagar menos. E o governo colocou ali, assim, a partir de uma certa magnitude, você não pode mais usar tudo isso num ano, você tem que usar ao longo de 3 anos. Nas nossas contas, o primário pode estar melhor até 30 bi esse ano por causa disso. Não é que melhorou o fiscal, só que o que antes você poderia usar um ano, agora você vai diferir em 3, mas o passivo, o tamanho do problema é o mesmo, você só está diluindo isso ao longo do tempo. Então eu não consigo ver essa melhora estrutural do fiscal do ponto de vista de receita. Aí o Colasso falou do couvert, o Lula aceitou o couvert. Qual que foi o grande drama desse ano fiscal? Que isso era um negócio, a gente já tinha, acho que todo mundo, o Thiago do time do Megali também falava isso desde aquele tempo, o Caio Dias do meu time também bate, muita gente fala, desde o envio do orçamento do ano passado, parecia que a despesa com Previdência e BPC estava subestimada. E esse ano isso cresceu ainda mais rápido do que a gente achava. Então a gente chegou num ponto que se o governo não congelasse despesa, o termo técnico é bloquear, né? Se ele não bloqueasse, ele ia estourar o teto. Então a gente antecipou muito uma discussão, não foi? Porque antes estava tudo focado, o Haddad vai entregar ou não o primário. E a gente chegou no primeiro ano o governo já vai estourar o teto, vai ter que mudar o teto. E isso gerou um estresse muito grande no mercado. Tanto que o governo anunciou um pente fino agora para impactos, principalmente no ano que vem, para combater, e tem muito indício de fraude. A gente fez esse pente fino em 2016 e 2017. À época o mercado era super cético, no nosso caso foi no auxílio doença. Poxa, economizou 12, 13 bi à época, numa base de gasto muito menor. Então, eu vejo aí espaço para 20, 30 bi aí de economia com pente fino ano que vem. Tem que ver se vai ter a vontade política de fazer. Né? Então, acho que essa é a questão. Mas então, a gente quase estourou o teto esse ano. A gente estava caminhando para estourar o teto. Não, deixou de ser uma discussão de mudar ou não a meta do superávit primário
prêmio de risco foi lá para a Lua, porque foi isso, foi numa reunião com investidores, eu não participei, mas que o ministro teria aí elencado algumas medidas e o mercado tinha ficado com a percepção, quem participou, que ele estaria com as mãos atadas. Isso foi resolvido, veio agora o bloqueio, provavelmente a gente vai precisar mais bloqueio, mas estruturalmente falando, a gente não fez nada em termos de gasto, assim, cortar despesa porque bloquear algumas porque está gastando mais obrigatória, no final você vai gastar o teto de gasto. Ninguém achava que o governo ia gastar acima do teto de gasto esse ano. E a parte de arrecadação, o grosso do que tem sido da surpresa do mercado, o mercado já antecipava que o governo ia ter sucesso em alguma das medidas, mas a surpresa positiva vem do crescimento. Pelo menos no nosso caso e nos próprios documentos oficiais do governo, a grande surpresa tem vindo por preço, inflação mais alta, câmbio mais depreciado e atividade crescendo mais. O que ele chama de mudança de legislação tem frustrado muito. Várias das coisas, já estou me alongando muito na resposta, nem a Receita sabe responder ainda. No final do ano, começo do ano que vem, eles vão saber o quanto as medidas afetaram. Mas é só a gente ver que o nível de gasto ano que vem vai crescer em cima desse ano. Não teve aumento de alíquota de imposto ainda. O que teve de mudança de imposto, a gente acha que o impacto foi muito baixo. Então acho que, assim, foi um ano que em termos de superávit primário vai ser melhor do que se antecipava, bem melhor. Mas assim, o desafio para o ano que vem é muito duro. O governo mesmo já está falando que precisa de pelo menos 20 bi para o ano que vem para entregar uma meta que já foi revisada. Então acho que esse é o desafio. Boa. Eu queria fazer só mais uma pergunta nessa frente, que é, você citou algumas vezes, né, a sua experiência lá durante o governo Temer, e um dos principais pontos, eu acho que naquele momento todo mundo se falava, era a tal da reforma da Previdência, né? E a gente tem visto nos últimos tempos outras discussões a respeito de uma necessidade de um reajuste num tema que costuma ser muito sensível para aprovação, né? Pelo menos até que haja um convencimento de que é realmente necessário. Há muitos embates em cima disso. Qual é a real necessidade de um ajuste nesse momento, assim? Você enxerga que a situação começa a se aproximar daquela que vocês enfrentavam naquele momento? O grande problema da Previdência é a nova regra do salário mínimo. Então, a Previdência, ela tem o gasto, ela tem o crescimento de gasto demográfico, então, pela nossa curva etária, cada vez mais vai ter gente entrando na Previdência. Só que agora o gasto também está crescendo pelo aumento real do salário mínimo. E ano que vem vai ser 3% acima da inflação, no outro ano provavelmente vai ser 3% acima da inflação de novo. Com essa política de salário mínimo, a gente com certeza vai precisar de uma nova reforma da Previdência. Quando a gente estava lá no governo Temer, a gente não mudou a regra do salário mínimo. Mas, como o crescimento era negativo, você não podia ter, ficava zero. Então estava sendo inflação mais zero. No governo Bolsonaro, aí sim, deixa de ter o reajuste real. Com a atual regra, é insustentável. O ministro da Fazenda, inclusive, Fernando Haddad, publicamente disse que foi voto vencido, que ele não era a favor da política de salário mínimo como ela foi aprovada. E tem um problema, tem vários problemas, né? Mas tem um problema que até o governo Dilma era editada uma lei que nos próximos 2, 3, 4 anos a regra de reajuste de salário mínimo seria IPCA mais o PIB de 2 anos atrás, crescimento do PIB 2 anos atrás. A regra aprovada, e uma hora ela expirava. Então o governo Bolsonaro não precisou aprovar uma nova lei de salário mínimo, ela simplesmente expirou, ele foi dando reajuste por inflação. Uhum. Agora, a lei aprovada, ela não tem prazo para acabar. Então, se alguém quiser mudar, vai ter que ir ao Congresso e pagar o custo político de fato, mudar e diminuir, piorar a situação do reajuste do salário mínimo. Então, puxa, dado o calendário eleitoral, dado o mundo polarizado, eu acho muito difícil isso acontecer. E dadas inúmeras declarações do presidente da República, da ministra do Planejamento, assim, não está no meu cenário mudar a política de salário mínimo até o final deste governo, pelo menos. Uhum. Boa. E aí, meu querido Cola, que você acha de a gente começar a puxar? Eu ia falar sobre a parte de mercado em si. Era isso que você queria puxar? Não, eu ia puxar outras geografias aqui. Deixa eu só amarrar isso, então. Amarra, fica Tá. à vontade. A gente observou o movimento da indústria, especialmente dos multimercados, né, de passar a investir mais fora, que foi muito feliz no passado, porque se não fosse essa reestruturação das casas, deixar o time mais robusto, trazer especialistas que tomam risco fora do Brasil, ninguém teria pegado aquele trade de tomar juros nos Estados Unidos, né, que foi um grande sucesso da época. 22, né? Exato.
mas parece que o dinheiro foi e nunca mais voltou. As pessoas meio que internacionalizaram ali os recursos e ninguém tá olhando mais para o Brasil. E a gente estava conversando antes aqui, você estava me dizendo que pô, você está vendo bastante assimetria, bastante oportunidade aqui, que lá tá mais uma bola curva, né? Trazendo para esse lado de mercado, que a vantagem de falar com o economista-chefe de asset é esse, também fala mas como é que vocês estão vendo isso lá, essa dinâmica de mercado? O que tem de oportunidade aqui no Brasil? Por que essa oportunidade é melhor do que a americana? Eu acho que no Brasil a gente tem uma tendência clara. Então acho que já pega-se assim uma alta. Você olha para os DIs, até essa guinada mais hawkish do Banco Central, a gente já vinha com uma alta de juros. Então o DI vinha abrindo. A gente teve esse choque de credibilidade, por assim dizer. Teve uma apreciação do câmbio, a gente teve um fechamento de curva lá fora também, então, mas eu acho que tivemos aí nossos fatos via Banco Central falando um pouco mais duro, que fizeram o DI fechar. Mas quando eu vejo o que está precificado, eu vejo o mercado precificando um mini ciclo de juros. Então pegar, sei lá, pelo menos nesse momento que a gente está gravando, a digital de manutenção para a próxima reunião, acho que está 40%, 45%. Assim, eu acho que precisaria acontecer uma catástrofe aí para a Selic não subir já na reunião de setembro, tá? Então eu vejo essas oportunidades, mas é óbvio que agora que todo mundo vai entrando com essa cabeça, o trade do tomado em juro ele fica um pouco mais difícil nesse curto prazo. Ainda acho que ele vai ser um bom caminho, porque eu não vejo o Banco Central fazendo um mini ciclo para reancorar a expectativa. Eu vejo a necessidade de um freio de arrumação, dada a subestimação do impacto do fiscal que a política monetária teve aí nos últimos anos, especialmente nesse ciclo de corte. Então, para mim, o Brasil é um sinal claro aí. Estados Unidos é muito mais complicado. Estados Unidos você tem uma inflação que está convergindo à sua maneira para a meta. Você tem um objetivo mais modesto, então em Sintra o Powell falou, ele foi perguntado qual que é o seu sonho para o ano que vem. Ele falou, meu sonho é a inflação entre 2 e 2,5. Então ele já está quase lá. A gente teve uma reaceleração que ninguém entendeu direito no primeiro trimestre do ano. Assustou muita gente, mesmo o dado de abril, que foi bem menos alto que o primeiro tri, foi ruim, mas a gente teve 3 leituras boas dos Estados Unidos. Então você pegar que o segundo semestre de inflação foi baixo, primeiro tri super alto, e agora o segundo tri, e a entrada de julho também baixos, lá parece que de fato, e com um desemprego que está subindo, então a gente tem dúvida o quanto que foi furacão, o quanto que foi, enfim, N fatores por trás dessa alta do desemprego nos últimos meses, especialmente no último. Mas lá a gente vê uma inflação indo para a meta, um mandato dual, o Fed olhando mais para o desemprego, deve começar a cortar na próxima. Eu não tenho no meu cenário que ele vai cortar 50 pontos de cara. A gente tem 25, a gente tinha, assim, every other meeting, então cortava, parava, um esquema como está sendo esse BI, mas acho que com essa dinâmica do desemprego, a gente colocou 25 à vista. Mas é óbvio que com o desemprego subindo, e lá nos Estados Unidos, de fato, o desemprego ou está subindo ou está caindo, né? Dificilmente ele fica oscilando. Eu acho que a simetria é para o Fed cortar mais e não menos. Mas é uma simetria, tem N variáveis, é um colegiado que você cada hora está olhando para um lado. Hoje, de novo, dados fortes aí do varejo, jobless de novo surpreendendo para baixo. Então tem muitos moving parts ali para ver qual que vai ser o ritmo de normalização e terminal. Aqui no Brasil, para mim, é muito claro. De novo, eu fiquei muito surpreso no último questionário pré-Copom. Então, antes do Copom, o Banco Central manda para todas as instituições que respondeu o Focus um questionário lá enorme, um monte de pergunta lá, abertura de tudo de inflação, PIB, mercado de trabalho, lá fora, quali fiscal. E ele pergunta o que você acha que o Banco Central vai fazer nessa reunião. O que o Banco Central deveria fazer nessa reunião, ele também faz nas próximas duas. Né? E eu fiquei muito surpreso que só eu, e se eu não me engano, só eu não, né? Só nós da XP Asset, e mais 5 ou 6 instituições colocamos lá que o Banco Central deveria subir o juro. Então, a grande maioria, o juro deve ficar estável. Então, eu acho isso muito ruim, porque ninguém projeta inflação na meta ano que vem. Todo mundo tem IPCA 4 ou mais. Ninguém tem inflação na meta em 2026.
e ninguém acha que o Banco Central sequer deveria subir o juro. Por quê? Porque ninguém acredita no objetivo, que o objetivo seja levar a inflação para a meta. Não da próxima gestão do Gabriel Galípolo. Ninguém acredita que a gestão do Roberto Campos esteja olhando isso agora. Então, assim, é um momento muito ruim para a política monetária. Eu, se tivesse lá, estaria muito incomodado. Eu até brinco, eu tive uma reunião recente com os economistas do Banco Central, eu falei, olha, o meu cenário de alta é em respeito a vocês, assim, eu acho que eu sou um dos poucos que estou colocando credibilidade aqui no Banco Central, então acho que isso vai ter que mudar. Então eu entendo, assim, quando mais gente foi querendo entrar nessa tendência do tomado de juro, acho que fechou a curva, né? Então machucou aí, tem muita gente machucada. Mas para mim a gente está no meio de um ciclo de alta. Então fala assim, oportunidades claras. Primeiro, como eu acredito que o Banco Central vai ser mais rock e vai entregar mais, você pode sempre pensar em alguma coisa da inflação, da break-even. Fala, bem, se eu acho que o Banco Central vai ser mais rock, tem esse caminho aí, eventualmente, de ver alguma coisa em inflação. Poxa, eu acho que o Banco Central no final vai ser mais rock, tem a opção de tomar juro. Então, eu acho que hoje, pelo menos lá na Asset, no XP Macro, pensando aí no multimercado aqui da XP Asset, o pessoal está pensando nas posições um pouco nisso, um pouco do como que esse Banco Central mais rock vai impactar preços de ativos e como isso vai se dar ao longo do tempo, assim, porque de fato, com o Banco Central ficando muito mais rock agora, pode ser meio delicado você ficar machuca tomado em juro quando você vê o juro fechando. Mas acho que é isso, o nosso call, o call da área econômica é de um Banco Central precisando subir juro além de ancorar a expectativa. Então, assim, é um ciclo de juro, não é um mini ciclo de juro. Acho que hoje tem precificado na curva um mini ciclo de juro. Mas aí, porra, eles são craques lá em distribuir isso e como montar um portfólio. E acho que estão passando por esses ativos, olhando para o Brasil, esses ativos que eu comentei. Perfeito. Acho que só para a gente amarrar então, já que estávamos amarrando na última, terminar de amarrar essa conversa, você falou um pouquinho sobre o câmbio lá no início, mas do ponto de vista de expectativa adiante, o que vocês têm enxergado com base em todo esse cenário construído? Para a taxa de câmbio? Isso. Eu acho que, assim, um Banco Central mais rock, quando eu penso o real contra uma cesta de moedas, eu acho que é bom para o real. Eu acho que esse equilíbrio macro de um fiscal expansionista em que você precise do Banco Central pisando no freio, enquanto não houver questionamento sobre a sustentabilidade do arcabouço, sempre que for questionar a sustentabilidade, vai subir o prêmio de risco, a moeda vai depreciar. Mas enquanto não houver, e eu acho que esse crescimento maior vai ajudar o Ministério da Fazenda a atravessar mais um tempinho aí, a moeda do país costuma apreciar, porque você vai ter juro alto sem um aumento do prêmio de risco. Então eu acho que frente aos pares, o real deveria ter uma performance boa. Tá? Então acho que esse é o ponto. Sou otimista com o fiscal? Não. Longe disso ser otimista com o fiscal. Vejo notícias muito ruins de fiscal no curto prazo que chacoalhariam o mercado? Não. Acho que enquanto o Brasil crescer 2,5% a 3%, a gente não vai ter uma crise fiscal no Brasil. Mesmo com um juro mais alto impactando a dinâmica da dívida, a gente não tem uma crise fiscal, ou melhor, alguns poderão falar, não, a gente já está numa crise fiscal, o mercado só não precifica isso agora. Não discordo dessa leitura. Mas enquanto a gente tiver um crescimento forte, eu não consigo ver o mercado punir muito o fiscal brasileiro, não. Então, eu vejo um cenário razoavelmente positivo para o real frente aos pares. É óbvio que o que acontece com o dólar, o que acontece aí com o Fed, pode afetar toda essa história. Mas hoje, assim, salvo uma grande surpresa mesmo de recessão americana, para mim, o que é meu cenário dos Estados Unidos? Para falar um pouco dos Estados Unidos e amarrar com essa questão do dólar. Hoje, para mim, é uma economia que tem que levar aos poucos o juro para o neutro. O juro neutro americano é um pouco mais alto por causa do fiscal? Pode ser. Mas eu vejo uma inflação convergindo aí para o que o presidente do Banco Central quer, esse 2 com 2,5, e uma taxa de desemprego que está subindo e se distanciando do que eles consideram pleno emprego. Então, para mim, é um caminho em que ele deve levar o juro para o neutro. Qual que você acha que é o juro neutro nos Estados Unidos? Hoje, minha cabeça é alguma coisa entre 3 e 3,5. Está em 5,25 com 5,5. Então, eu vejo espaço para bastante corte lá.
uma boa parte disso já está no preço de novo. Acho que conforme o carry vai melhorar aqui, o juro real subindo aqui, o juro caindo nos Estados Unidos, no México, caindo um pouquinho mais no Chile, eventualmente Colômbia, assim, o Banco Central brasileiro na contramão ajuda o real, ajuda a nossa moeda. Então, assim, perspectivas contra os pares, eu acho que o real vai performar bem. E mesmo pensando em Estados Unidos, assim, difícil pra caramba dar um call de dólar global, mas a nossa cabeça macro hoje não é de um dólar super fraco, frente aos pares tampouco. Então, o momento do real parece ser bom. Uhum. Pegando um pouco o gancho, então, para a gente falar sobre Estados Unidos, acho que foi bem marcante, né, quando a gente teve aqueles dados um pouco mais fracos e aí todo mundo começou a tomar um pouco de susto. E é até um pouco interessante pensando... Foi no payroll, né, o último payroll? Foi o último payroll e aí foi interessante porque, tipo, de certa maneira, quanto tempo a gente estava vendo as pessoas falando, o Fed não está conseguindo, né, frear o mercado de trabalho, aí veio um dado um pouco mais forte e o mercado... Ficou estressado. Fica estressado. Os juros caem, mas a bolsa também. Então, eu queria entender um pouco no detalhe, assim, realmente esse dado trouxe um sinal de que uma recessão é muito possível? Ou, se não, o que explica uma reação tão mal-humorada do mercado nessa situação específica? Enfim, a gente teve um pouco de coisa além do mercado de trabalho americano, também teve o Banco Central japonês, né? Mas na parte bem lembrado. Mas na parte de Estados Unidos, sim. Eu não consigo. Tem uma brincadeira aí entre economistas e gestores, né? Que os economistas falam que o mercado projetou, sei lá, 10 das últimas 5 recessões, né? E aí os gestores devolvem para os economistas falando, bem, pelo menos foram 10 de 5. Os economistas anteciparam 0 das 5, né? Então, acho que assim, eu olhando para a economia americana hoje, eu não consigo ver algo que mostre uma iminência de recessão. Então eu entendo que a taxa de desemprego está subindo numa velocidade... o desemprego nos Estados Unidos virou ano em 3,7, né? Então subiu 60 bips já. Uhum. E quando ele começa a subir assim, ele costuma continuar subindo. Mas a gente tem... e eu acho que um dos motivos pelos quais os economistas costumam errar e não antecipar a recessão é porque a gente costuma falar, não, dessa vez é diferente. E o pior é que eu acho que dessa vez é diferente. Então, é duro. Mas eu acho que você tem um aumento de oferta de trabalho nos Estados Unidos, por imigração, por exemplo. Eu acho que a economia está desacelerando sim, então acho que a demanda por trabalho, o número de vagas ofertadas, o crescimento disso tem desacelerado bem. O número de vagas tem desacelerado, né, de novas vagas. Mas eu não vejo uma recessão. Então o PIB cresceu 1,4 no primeiro TRI, o PIB cresceu 2,8 no segundo TRI, o PIB caminha para crescer alguma coisa entre 2,5 e 3 no terceiro TRI. A renda das famílias está bem, a gente vê alguns indicadores de estresse, sim. A gente vê endividamento das famílias de renda mais baixa, sim. Mas eu não consigo... Acabou de sair uma surpresa positiva de varejo. Não é claro. E o Fed vai começar a cortar juro. Então não é claro para mim que, olha... Nós estamos aí à beira de uma recessão nos Estados Unidos. Eu acho que esse foi o temor do mercado, porque, poxa, não só veio um payroll fraco, como uma surpresa de 20 bips na taxa de desemprego, mas eu acho que na sequência a gente veio um ISM de serviços já bom, a gente teve 2 jobless já também em linha ou abaixo do mercado, a gente teve um retail agora, um dado de venda no varejo surpreendendo. Então, assim, uma recessão nos Estados Unidos parece iminente? Não. Uma dinâmica de taxa de desemprego que deixe o Fed desconfortável e possa fazer ele cortar além de 25, isso com certeza eu consigo pensar cenários. Não é meu cenário base, mas assim, não vejo nenhuma vantagem comparativa nossa ou de ninguém aí para conseguir antecipar a dinâmica disso. Então, poxa, a gente acompanha todo, além do Thales do meu time, cara, viu o microdado do BLS, o cara tá trabalhando no detalhe, tá muito focado nisso. Pô, a gente acompanha todos os sell sides aí das grandes casas, conversa com gente lá fora. Ninguém tem um call do, olha, a recessão tá vindo dali. A maioria dos, olha, dado o que está acontecendo, pode ser que a gente entre numa recessão, esteja numa recessão. Então, eu acho que, sem falar, o mercado exagerou, a gente também ficou impressionado com essa alta do desemprego
principalmente com o BLS falando, olha, não tem nada a ver com furacão, não foi uma questão climática, mas não é o nosso cenário base, assim. Dá para montar uma posição muito grande lá, que não vai ter recessão? Não, a gente tem um book lá, tem uma parte aplicado em juros americanos, a gente vê essa normalização de novo, a inflação está indo bem, o mercado de trabalho está subindo, dá para o Fed cortando aí de 25 e 25, mas eu acho que para mim, né, na minha cabeça, Fernando Genta, o jogo é muito mais claro aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o Fed deve ir cortando de 25 em 25, pode ser que corte mais, pode ser que acelere e comece a cortar num ritmo do ECB. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil eu só vejo um caminho que é uma alta, um ciclo razoável de juros. Isso é muito louco, né? Esse dado que o Genta está comentando, que saiu do retail hoje, a gente tem esses aplicativinhos de mercado que aí quando sai o dado já aparece ali uma notificação, né? E eu vi que tinha sido bem acima, eu fiquei meio curioso, porque eu falei, bom, pouco tempo atrás veio um dado ruim nesse sentido de atividade, o mercado reagiu mal, deixa eu ver se vai ser o oposto. E não deu outra, né? Você viu os futuros de manhã, não consegui ver depois, mas tipo, já tinha, sei lá, Nasdaq subindo 1.7, 1.8. Você vê que, no fim das contas, esse negócio que a gente tinha comentado antes, ele é muito louco de fato, né? Porque, aparentemente, o mercado está andando de acordo com a atividade, enquanto a gente lá atrás explicaria que muito dos temores é com o nível de juros, então a queda seria interessante para a bolsa voltar a andar, né? É que quando, desculpe interromper, mas a gente estava conversando isso antes de subir aqui. Uhum. Quando a preocupação é a inflação, dado bom costuma ser ruim, né? Então, quando vê um dado forte, a reação nem sempre é boa, porque fala, olha, vai ter que subir ainda mais o juro. Eu acho que quando a preocupação é crescimento / recessão, aí dado bom é bom. Perfeito. Então hoje foi isso, um dado bom é bom. A minha dúvida era exatamente essa, se a preocupação de inflação realmente já virou uma coisa do passado e se o foco realmente é em crescimento no mercado lá fora. Sem dúvida. Então, se talvez seja forte falar que a inflação ficou para trás, a preocupação com a inflação, eu acho que é mais do que justo e claro que hoje em dia é muito simétrico. Então, antes o Fed estava podendo se dar o luxo de nem olhar para o mercado de trabalho, não me importa o que está acontecendo. O desequilíbrio em inflação é tão grande que é aqui que eu vou olhar. Agora o desequilíbrio em inflação caiu demais, se é que existe, olhando aí as últimas leituras, enquanto que o mercado de trabalho, a gente vê a taxa de desemprego subindo aí mês após mês. Então, hoje, digamos que está muito mais simétrico, ele está olhando para os dois. Antes ele estava olhando muito pouco para mercado de trabalho. Então, é assim que eu colocaria. Hoje o mercado de trabalho tem muito mais peso na decisão do Fed do que tinha 6 meses atrás. Perfeito. E fica aí também uma lição, né? Para você estar procurando emprego, no Brasil está mais fácil de encontrar do que nos Estados Unidos, quem diria. A tendência, pelo menos aqui, é um pouco melhor. E gente, você tocou no ponto, né, dessa questão do Japão, ela foi super importante, de fato, trouxe um baita de um receio, que no dia seguinte meio que ficou para trás, né, pelo menos de forma pontual ali. Se você pudesse explicar, assim, de certa maneira, o quão relevante isso é pro mercado global, né? Porque a gente viu no mesmo dia, as bolsas norte-americanas tendo as piores performances praticamente desde a época do Covid, né? Então, como que essas coisas se encaixam e por que isso é um receio tão relevante? Poxa, foi uma sexta, domingo e segunda-feira de muita emoção, assim, né? De limites de baixa, limites de alta. Eu acho que, enfim, tinha claramente uma posição muito grande no mundo de juros ali, né? Que se baseava na premissa que o juro do Japão não ia subir. Que você tinha juro alto no mundo inteiro, menos no Japão. O Japão ia assim, não só o juro baixo, mas uma crença que você não ia ter uma alta de juro no Japão e algumas outras moedas. E isso aí se mostrou uma hipótese ruim, por assim dizer. E parece que era um negócio tão grande que a gente teve todos os impactos. Isso sem dizer o quão mudaram os mercados, né? Hoje em dia os tais robozinhos, os fundos, o quanto que essas coisas são exacerbadas hoje em dia. Mas puta, eu falar assim, não, olha,
Porque a gente ficou acompanhando também, né? Chegou uma hora lá que, não é isso, mas pô, você vê na tela tudo que tá acontecendo ali, sua convicção cai bastante ali. É a hora de ficar quietinho ali, olhar e falar, ó, vamos sobreviver, ver o que tá acontecendo. Não me parecia, assim, teve essa discussão durante esse furacão, falando, não, é recessão americana. E de fato tinha esse temor, tanto que, poxa, sai um ISM de serviços, assim, é um indicador, pô, não quero relativizar, mas quando você pega o ranking dos indicadores Bloomberg que mais mexem com o ativo, ele não tá nas cabeças. O fato dele ter vindo normal já trouxe um alívio. Então, a gente teve essas duas coisas, essa tempestade perfeita, né? Banco Central japonês e risco de recessão americana. E aí acho que potencializou tudo. Mas, por hora, isso aí ficou para trás, né? Eu acho que tanto o Banco Central japonês já deu alguns sinais ali de que não é bem assim, acho que não necessariamente teremos altas de juros que sejam contraproducentes, como também acho que essa sensação de iminência de recessão nos Estados Unidos por hora está para trás, tá? Então, você olha a precificação, poxa, chegou a ter precificado 5, chegou-se a se discutir reunião extraordinária antes da próxima reunião do Fed, aí você vai lá, tem que baixar, poxa, quais foram? Pede ChatGPT, ele vai dar informação errada, aí você tem que double check ali, mas acho que isso aí ficou para trás, né? Acho que os próprios, mesmo os dirigentes os presidentes de Fed regionais, os caras mais dove do FONC, com tudo que aconteceu, eles não quiseram pôr mais lenha na fogueira, né? Então falaram, olha, vamos ver esse negócio extraordinário, acho que sumiu, você pega o presidente de Fed de Chicago, que é um cara ultra dove, ele mesmo falou, vamos ver, tal, acho que está na hora de agir, mas muito ponderado. Então acho que o Fed também não quis colocar lenha na fogueira, tudo caminha aí para um corte de 25 pontos nessa e a ver como vai continuar a dinâmica do mercado de trabalho. Eventualmente o Fed acelera para 50 pontos de corte. Mas, de novo, acho que a recessão americana por hora ficou para trás e essa questão, depois de toda a chacoalhada que dá, desmonte de posições, a destruição da indústria de carry aí, parece que também essa questão do Japão por hora vai gerar bem menos vol do que gerou. Boa. E se você tivesse que citar algum risco, assim, de repente fora do radar, teria alguma coisa em específico que você tem olhado que parece ser uma situação estranha, que a gente tem que tomar cuidado? Digo isso porque, claro, né, várias coisas aconteceram também nesses últimos anos, assim, além dos fatores naturais de pandemia e juros, etc. A gente viu, né, questões geopolíticas bem graves, aí uma balançada dessa no Japão, então me parece que sempre tem alguma coisa meio aleatória que as pessoas não estão olhando muito, mas que do nada se torna algo grande, assim. Tem algo nesse sentido que vocês estejam monitorando ou por hora o pior já se apresentou, os peixes já pularam fora d'água? Eu acho que toda grande tragédia e evento extremo é antecedido por uma frase, o pior ficou para trás, né? Mas assim, poxa, a gente tem vários riscos, é um mundo estranho, né? Então a gente tem conflito no Oriente Médio, a gente tem a questão da Rússia e Ucrânia, a Ucrânia fazendo uma nova ofensiva, então tem essa questão geopolítica, eu acho que tem essa dissincronia de ciclos de política monetária, que também podem gerar algum barulho. No caso dos Estados Unidos, a gente teve no ano passado um evento bancário que poderia ter sido, depois uma classe ali de ativos do sistema bancário que poderia ter disparado uma crise não aconteceu. Então, não tem nada hoje que tire meu sono, que eu fale, poxa, tem um risco de cauda que tá para se materializar. No caso do Brasil, a gente chegou a ter a questão da Previdência, então o aumento do gasto, todo mundo sendo surpreendido, mas a gente também viu que uma parte daquela alta nada mais tinha sido do que uma mudança no fluxo do pagamento de 13º e antecipação para o Rio Grande do Sul. Então, acho que o risco de cauda de Brasil que eu via era ter que estourar o teto. E acho que esse risco, a probabilidade é baixíssima para esse ano, né? E do lado de lá fora, assim, nada no radar também. Brasil, a gente ficou de olho nessa questão do estouro do teto, ficou para trás. Acho que só para passar por uma região que a gente, todo o programa falava muito, mas eu nem lembro a última vez que a gente citou aqui, a tal da China, né? Por vários motivos, óbvio, a gente viu muito investidor global saindo de lá, e também tinha aquela questão durante a pandemia que era, eles
fecharam, né? Quando que eles vão reabrir, isso vai estimular a atividade global, que também não se traduziu em uma grande verdade. Mas quando a gente pensa ali na China, tem alguma coisa latente em que o mercado olhe como sendo algo em específico a acontecer que pode vir a influenciar os outros mercados? A gente acabou de falar dessa situação específica do Japão, né, que impactou globalmente. A China tinha meio que uma perspectiva dos investidores de que era uma potência ali asiática que, nesse sentido, poderia ter um impacto global em algum momento, mas mesmo com todos esses eventos recentes, não me parece que ela esteja no noticiário. A gente não vê mais notícias sobre China com uma certa frequência. Então, assim, tem algo de China que a gente deva se preocupar adiante? Eu acho que a China, ela tem, do ponto de vista geopolítico, a médio prazo, vem dessas diversas consultorias internacionais políticas que a gente contrata, tem um receio com a questão de Taiwan. Então, mas assim, isso aí é médio prazo. Que poderia acontecer alguma coisa parecida com o que a Rússia fez com a Ucrânia. No curto prazo, no macro, eles estão nessa transição de regimes, tentando mudar para um regime mais focado em consumo, tentar corrigir os desequilíbrios do passado, mas no ritmo deles. Então o mercado sempre especula, agora veio alguma intervenção, agora vem, olha o PBOC, mas a verdade é que muito pouco aconteceu de forma relevante. Então eu acho que não é que caiu o interesse, mesmo pensando em ciclo monetário. Nos últimos 15 anos, a China foi muito mais importante para o Brasil do que os Estados Unidos. Mas a gente está nesse marasmo lá, né? Então é uma economia que desacelera, fica essa sensação que o governo vai fazer o mínimo possível para você não ter uma tensão social ali. Mas realmente, sai um dado mais fraco aqui, um dado mais fraco acolá, aí você vê uma medida pontual aqui, passou, né? Teve uma fase que parecia que o governo chinês abria a semana falando qual setor eu vou destruir hoje da bolsa. Sim, era emocionante. Era legal isso. Vamos colocar uma emoção aqui, qual setor que hoje eu destruo? Isso aí ficou para trás, né? Então tá um negócio meio sem graça mesmo, por enquanto. Nada que a gente não tá conseguindo ver nada diferente lá. Acho que é a resposta mais honesta que eu posso dar. Eu acho que eu vejo mais notícia do relacionamento do Neymar do que de China hoje em dia. Se você quantificar, acho que tem mais. Acho que tá fazendo mais preço, inclusive. Faz mais preço. Tem mais coisas aí? Cara, eu acho que estamos passados. Bem. A gente só não comentou, acho que dá para passar rapidinho também sobre a Europa, né? A Europa tinha toda aquela dúvida no passado de entrar numa grande estagnação, aí começou a cortar juros antes também dos Estados Unidos. Honestamente, também o fluxo de notícia de Europa me parece mais fraco, né? Parece. Teve muita Neymar coisa, teve guerra. 2-0. Neymar foi para a Arábia. O que tem de novidade na Europa, assim? Os riscos que eram do passado, eles ficaram por lá? O cenário está mais claro do que em comparação com o que a gente já comentou por aqui, principalmente Estados Unidos? Me parece que sim. É isso mesmo ou não? Eu acho que Europa, em algum momento, a gente teve pós-Covid Estados Unidos e Europa indo em direções opostas, né? Então acho que com a vitória do Biden e depois, enfim, quando ele conquista a maioria no Senado também, tem aquele outro pacote de estímulo, era uma economia superaquecida e europeia não. E aí o déficit fiscal europeu vem com a guerra da Rússia, a questão do gás e todos os subsídios que foram dados para a energia. Isso foi solucionado muito mais rápido, né? Então falava, não, puxa, para você, sem o gás russo, tudo bem que era uma nova dinâmica, um novo nível de preço, mas isso está endereçado. A gente vê uma economia, uma indústria alemã que sofreu muito, seja com a questão do custo mais alto de energia, especialmente a indústria de intermediários, mas também agora com a questão do carro chinês, assim, e acho que essa é uma questão de comércio global que vai afetar muita gente. Mas a gente vê uma inflação, sim, que demanda ainda algum grau, principalmente para um Banco Central Europeu. Tem uns amigos que ficam bravos quando eu falo isso, mas para mim o Banco Central Europeu ele é muito mais rock que o Fed historicamente, né? Então vem, e acho que começou antes, mais devagar, e é capaz que o Fed ultrapasse em breve aí, com cortes sucessivos. É uma atividade que vem dando sinais mistos na Europa, e uma inflação que vem caindo proporcionalmente na velocidade que se esperava. Então, não vejo grandes solavancos do Banco Central Europeu. Deve ficar nesse esquema chato mesmo de
corta uma, fala que não sabe o que vai fazer na próxima, mas já tem toda a sinalização que aí vai ficar parado na próxima e vai seguindo nesse ritmo aí, every other meeting. Boa. Chato. Eu falo pra vocês, a alegria toda, a emoção toda tá no Brasil. Estados Unidos tem bastante jogo, mas, pô, aqui é um caminho só, assim. O Banco Central tá dando... O próprio Banco Central tá falando o que vai fazer e tá todo mundo cético ainda, assim. Pra mim, onde tem clareza? A clareza é que a gente vai precisar subir o juro no Brasil. Por quê? Porque, de um lado, o Banco Central tem que retomar a credibilidade, a nova gestão tem que conquistar a sua credibilidade, e o terceiro, porque é uma economia superaquecida, assim. Se só o Brasil tá crescendo muito forte no mundo, com o emprego crescendo muito mais que o PIB... assim, com o salário real disparando, alguma coisa está errada. Tem que ter um árbitro. Só tem um árbitro que falou que está disposto a apitar esse jogo aí. Então, essa é a nossa visão. E esse dia vai ser emocionante. Imagina a hora que subiu os juros. Nossa, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar no meu Twitter, twitter.com ou x.com/Glaze Hoffman, e vou ver o que vai acontecer. Só para ver a reação. Vai ser interessante, não vai? Interessante, mas não sei qual que vai ser. Confesso que é uma grande dúvida que eu tenho. Não, tenho que ver. /Glaze Hoffman. Porque o pessoal brinca, né? O pessoal fala que sai a ata do Copom e a ata da Glaze. Toda reunião. Então eu queria ver que... Né? Porque o Galípolo ali Vamos subindo... dar uma olhada, né? Interessante. Você tira a responsa do colo do cara que estava antes, né? Então Total. esse jogo vai ser interessante de você observar. Eu não acho que eles estão fazendo esse jogo, tá? O Banco Central. Acho que eles vão subir porque tem que subir. Sim. Mas até do ponto de vista desse eventual Copom paralelo, ainda tem como colocar a culpa, digamos assim, no Roberto Campos. Isso é interessante se dizer. Pode-se criar N narrativas, olha, já tinham 5 que iam subir, então se não acompanhasse ia ser algo contraproducente. Então, você pensar não só o Gabriel Galípolo, mas quem quer que fosse assumir ou que vá assumir o Banco Central. Você fala, pô, você prefere assumir um Banco Central que você vai precisar dar 250 pontos de alta, ou sei lá, 50, porque já foi dado... Então, acho que até estrategicamente pensando, de novo, não acho que isso está sendo um motivo, tá? Não acho que eles façam esse tabuleiro 4D lá, não. Acho que eles vão subir o juro porque é o trabalho deles e tem que subir. Sim. Mas até nisso, eu acho que continua se podendo bater no Roberto Campos. Entendi. Acho que ficou claro, dado o que aconteceu com a taxa de câmbio, acho que a taxa de câmbio assustou o governo. O presidente Lula passou a bater muito menos. Bate na maneira dele, mas ele é muito hábil com as palavras. Mas eu acho que a bateria se vierem críticas, vão ser voltadas aí pro Roberto Campos, sem dúvida. Em termos de popularidade, você sabe o que pesa mais? Um câmbio explodindo ou uma taxa de juros alta? Assim, tipo, tem alguma análise a respeito disso? Eu acho que para eficácia, eu acho que o câmbio via inflação. Então, acho que inflação e desemprego afetavam, porque, pô, cara, mudou tanto depois desse mundo polarizado, essas relações estatísticas entre variável macro e popularidade. Mas, tipo, é mais fraca, mas ainda existe. Então, sempre pensando em inflação e desemprego. O juro em 13,20, você vê, quando o Lula estava batendo mais forte no Roberto Campos, as pesquisas mostravam aprovação a essa postura dele, porque o brasileiro sempre vai ser contra o juro alto. Você fala, você é a favor do juro alto? Não. Você é a favor de bater no Banco Central porque o juro está alto? Sim, sou. Mas assim, o câmbio via inflação muito mais. O câmbio via inflação. Então acho que a preocupação do governo é a inflação. É óbvio que a classe política, qual preço de mercado sensibiliza? No Brasil é a taxa de câmbio. Nos Estados Unidos é o S&P. Mas aqui é o câmbio. Então, sem dúvida, muito mais. E, de novo, o Lula já deu um pouco... Assim, tá bom, olha, essa briga minha por juro baixo é histórica, mas o que interessa é o dinheiro estar circulando. Então, acho que está claro, ele tem um pouco... A gestão Meirelles foi assim, não, o Meirelles assume, pega o lugar do Armínio subindo o juro, é bem pressionado em algum momento para cortar o juro, segura a pressão, e aí começa a cortar moderadamente. O Brasil, depois de um tempo, vem o investment grade e tudo mais, e é uma história bem sucedida. Eu acho que mesmo no Ministério da Fazenda, onde tinha muita
claramente, assim, tinha muita fricção com o Banco Central. Eu acho que primeiro a chegada do Galípolo e agora o Galípolo indo para a presidência azeita muito mais a relação. Então, um Ministério da Fazenda que está brigando com todo mundo para cumprir a sua meta, não tem como não entender um Banco Central que eventualmente precisa subir o juro para cumprir a sua meta também. Sim. Então, acho que as coisas vão ficando muito mais claras e a chegada do Gabriel Galípolo na presidência, acho que aumenta muito a confiança da Fazenda com o Banco Central e vice-versa. Então, acho que o fogo amigo, pelo menos do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, e até algum determinado momento do Palácio do Planalto deve ser muito menor. Você acha que a chance do Galípolo não assumir como presidente do Banco Central beira zero atualmente? Eu assim, puta, é difícil falar zero, mas acho que é muito baixa. Aparecer um outro nome agora seria uma resposta meio Hendrick, sabe? Bob Shelton? Um negócio aleatório, assim. Colocar o Bob Shelton de presidente do Banco Central, isso é muito bom. Eu acho que é o Galípolo mesmo. Bom, vamos pro chamada de margem? Bora. Perguntas e respostas rápidas. Genta, uma lição de casa pra gente. Pode ser um livro, um paper, um podcast, o que você quiser recomendar pra gente. Recomendar pra vocês agora. Eu tenho... vai parecer meu orientador, meu antigo chefe, o Kanchuk, que falava dica de leitura. Ele dá um livro, daqueles... Mas eu tenho estudado bastante. É que tem pouco paper ainda discutindo isso, sem ser muita conta matemática, mas esses modelos de agente heterogêneo. Eu estou tentando entender um pouco mais a política fiscal no macro. A minha formação, eu fiz eu entrei na faculdade em 2002, eu fui fazer meu mestrado em 2006, terminei lá o doutorado em 2012, era muito política monetária. E eu acho que a gente não entende direito a política fiscal e o macro, seja no juros, seja o basicão, o diretão a gente... Então é isso que eu tenho dedicado muito tempo, assim, entender no Brasil o que foi esse aumento permanente de gasto, o que isso vai resultar em hiato, inflação, mas eu estou muito focado nisso e obviamente vendo as outras coisas, Estados Unidos, só que tem sido, fui fazer um curso na GV esses dias, 40 anos lá, os caras do mestrado, 23, olhando pra mim, o que esse coroa tá fazendo aqui, né? Mas eu tô muito focado nisso, assim, mas tô sem tem alguns papers que eu posso indicar algumas coisas que eu tô fazendo, mas vou ficar devendo se achar alguma coisa boa, você manda pra vocês. É isso, fechou. Qual foi o momento assim da sua carreira que você teve o maior aprendizado, geralmente derivando de um erro, né? Você estava lá desenhando o cenário, você errou. Qual foi o momento que mais te gerou aprendizado? Essa é difícil porque é bastante erro, né? O Bruno Marques, lá, o gestor, um dos meus chefes, ele fala assim, geralmente a gente vai errar mais do que acertar, o segredo é perder pouco quando erra. Mas assim, eu sou muito calejado, então um erro que eu tive foi no ano passado. Assim, acho que esse é um que me marcou. Eu já tinha uma cabeça que a gente estava num ambiente inflacionário no Brasil por causa do fiscal, por causa da PEC da transição e do arcabouço, que o juro estava errado, então, às vésperas, esse questionário pré-Copom, às vésperas de começar o ciclo de corte, o que você deve fazer? Só um respondeu que tinha que subir o juro, e era eu lá. Só que o meu cenário macro aqui era, Selic caindo até 9%. Falava, olha, o Banco Central vai demorar para perceber, vai ter um viés um pouco mais dove, a inflação vai ser mais alta, mas vai para 9%. E depois olhando... e o mercado nunca comprou isso. Acho que o DI ele chega a bater abaixo de 9 ali umas 2 vezes, assim, super rápido. Sempre tinha uma alta, né? E eu falava assim, o meu cenário, por mais que tivesse a inflação, a minha cabeça não ajudou a gestão a ganhar dinheiro, assim, se bobear atrapalhou, porque eu tentei adaptar, falei assim, não, olha, a minha cabeça é essa, mas acho que no final esses caras não vão... Então, assim, com o Banco Central, isso vale para qualquer um. No geral, você fala assim, olha, qual que é o seu cenário? Nesse cenário, o que o Banco Central tem a fazer? E é mais ou menos o que ele pode fazer, um pouco mais ou um pouco menos, mas é o que ele vai fazer. Então, eu acho que eu vejo ainda alguns colegas que eu sinto que estão em denial, assim, do momento atual, porque falam, esse cara não vai subir juro, entendeu? E o que tem que fazer? Não, tem que subir juro, então vai subir juro. Então, acho que isso foi uma coisa que me marcou, talvez por ser mais recente, porque, de novo, ao longo do tempo tem uma série de coisas que eu subestimei.
Mesmo o crescimento de 2023, que teve a PEC da transição do PIB agro, e a gente virou o ano falando que o crescimento ia ser 1 e foi 3, entendeu? Não é que a gente já estava logo de cara, a gente virou a chave mais rápido, mas a gente cometeu o mesmo erro. Eu me cobro, falo, porra, não dava para ter cometido esse erro. Você não pode colocar 2% do PIB de gasto na economia e falar que vai crescer um cenário que você acha que o Banco Central vai cortar juro. Então, eu acho que o economista, muitas das vezes, ele tem que usar a cabeça do economista. É óbvio que a minha experiência em Brasília me ajuda em várias coisas. Entender o fiscal, entender o que vai acontecer ou não. Mas, assim, eu acho que back to basics. Eu acho que tanto ano passado como esse, e principalmente agora, assim, é por isso que eu estou muito convicto. E se por um acaso o Banco Central não subir o juro na próxima reunião? Bem, aí eu acho que vai ter uma bela desancoragem, piora de prêmio de risco. Então, assim, tá claro o caminho. Esse foi o erro, assim, dos erros recentes, qual que me pega mais? Ter achado que a Selic não tinha que cair, mas que o Banco Central ia levar para 9. Eu acho que a gente não perdeu dinheiro com isso no fundo, mas acho que a gente deixou de ganhar porque eu fui por esse caminho e não pelo caminho que eu acho que o economista tem que fazer. E qual foi o acerto, assim, que você lembra que mais te dá orgulho, assim, até talvez por ser uma coisa que o mercado não estava observando direito? Cara, não é, assim, é bizarro, né? Porque você pensa assim, pô, sou economista, fiz lá minha tese de doutorado em política monetária, você fala, qual foi o acerto que te deu mais orgulho? Foi o da vacinação, cara. Porque o da vacinação só peguei uma planilha de Excel, vi o que estava entrando de fluxo de vacina, tentei driblar a polarização. Cara, pô, eu não sou um cara de rede social, Twitter, link, pô, me mandaram ameaça no LinkedIn até, assim. Então era um negócio, pô, o que eu falava? Eu falava que até setembro todo mundo ia estar vacinado, porque eu olhava, os contratos estavam assinados, eu via o quanto estava chegando de vacina, e porra, esse aí, então foi a gente ganhou dinheiro no fundo por causa disso, montou as posições, mas esse foi o pessoal por causa disso, assim, foi um negócio bizarro, no momento de polarização, eu lembro de, pô, fui cortar o cabelo, o barbeiro, porra, nunca mais vou... Falei, não, cara, vai vacinar todo mundo. O cara chorou, assim, foi um negócio diferente, assim, não, assim, foi o acerto na minha carreira aí, desde que eu tô em asset, que o fundo mais ganhou dinheiro? Não, teve vários outros, assim, mas esse foi especial porque era um momento muito louco, assim. Sim. Um momento muito louco, assim. Não, eu lembro também das cartas que vocês soltaram na época, falando, fez muito barulho mesmo no mercado. Trabalho muito legal ali, acertou em cheio. Gente, eu queria te agradecer por topar o convite. Chegou de férias, veio direto pra cá. Então, Cheguei muito obrigado. direto. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Cara, eu que agradeço a oportunidade, o presente, depois a super camiseta aqui. Vou abrir já. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Show me the money.